Então receba para a nossa adoração. Ah, Senhor, eu peço a tua presença, Deus, no momento do louvor, a tua presença no momento da palavra, Pai. Deus, que esse casal venha ser usado como nunca antes, Deus, e que o Senhor venha falar conosco através das vidas, Pai, e que o Senhor venha cumprir todos os seus propósitos, Senhor. É por isso que eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode
Essa canção tem falado muito comigo. E o Senhor tem me levado lá atrás, onde eu estava em tantos lugares. E Ele me resgatou e falou: ei, não é outro lugar, só existe um lugar para você, que é na minha presença. É queimando no meu altar de amor por mim, porque foi para isso que eu te chamei. E é por isso que eu sempre digo: Senhor, eu poderia estar em tantos lugares, Pai, mas a Tua graça, o Teu amor, a Tua presença me atraiu. E é por isso que eu quero que você ouve comigo nessa noite, dizendo: eu poderia estar em qualquer outro lugar.
eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória caiu, tua presença caiu, tentei esconder, por minha mente não ver, tua presença caiu, é que essa mata é como esse seu vazio, nossa, caiu, meu coração, e um dia, é que essa mata é como esse seu vazio, e o meu coração caiu. Esta chama não se apaga e não se apagará. Começa a perceber, Senhor. Deus começa a reacender a chama que te divisa. Se você se vigiar o Senhor, se vigiar a chama, Senhor. Senhor, aumenta o vigiar, meu Pai. Oh, Espírito Santo, Tu és o Espírito. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. A chama não pode se apagar. Aplauda o Senhor. Eu te amo, Jesus. Será que você pode dizer isso para ele, Senhor? Eu te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Porque nosso casamento como medalha de honra é Jesus. Eu aprendi isso. Jesus é o centro de tudo no meu casamento. Eu falo para Jéssica, eu te amo. Mas primeiro eu amo Jesus. Ele é o amor da minha vida. Ele é o meu Senhor. E é por Ele que nós estamos de pé. É por Ele que nós temos enfrentado tantas lutas. Mas Ele tem dito que não há impossíveis para Ele.
Não há impossíveis para o Senhor. E que a sua família esteja debaixo da graça e do amor de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto, que conceda sua graça e te dê paz. Gerações, sua família e seus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, sua família e seus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Sua presença te acompanha por
Ah, Jesus, como eu te amo. Aleluia. Tem uma palavra lá em Salmos que diz assim: se o Senhor, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil é você levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele os seus amados no sono. Eis que os seus filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu membro é o seu galardão. Que a tua casa seja bênção, que a tua família seja uma bênção, que o teu casamento seja uma bênção. Ah, Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, por este momento, porque o Senhor é bom e o Senhor é o centro da nossa vida, o centro do nosso casamento, e nós vamos pedir e clamar a Ele por cada família aqui neste lugar. Se você estiver junto com a sua família, ou de frente aí ao seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, eu quero que você se vire para ele. Olhe nos olhos dele, nos olhos dela. E o homem como sacerdote, juntamente com a mulher, nós vamos orar. Porque nós estamos, meu irmão, em um mundo onde estão destruindo a base, onde estão destruindo a família, onde estão banalizando o casamento. Deus odeia o divórcio, mas Deus ama o casamento. O primeiro milagre relatado na Bíblia vai lá em João capítulo 2, onde Jesus ele entra em um casamento, ele é convidado a um casamento, e lá acabou-se o vinho, mas ele fez um vinho novo, o melhor vinho naquele lugar. Vinho representa alegria, felicidade, o Espírito Santo. Eu não sei você, mas nessa noite, nesse ambiente, eu sinto o Espírito Santo. E toda palavra que sair hoje desse altar vai se tornar um decreto. E esse decreto vai sair como uma ordem: cumpra-se, cumpra-se. Os filhos são herança do Senhor, cumpra-se. O seu casamento hoje talvez está por um fio, mas vai sair daqui hoje como um cordão de 3 dobras. Ah, não vai quebrar facilmente. Tem vinho novo, tem alegria no casamento. Talvez você nunca orou pelo seu casamento, talvez você nunca entrou numa igreja evangélica, mas hoje, meu irmão, você vai clamar pela sua esposa, vai clamar pelos seus filhos, porque a igreja está com os braços levantados adorando, porque Moisés, enquanto estava com o braço levantado, com a leão e com o urso, Josué no campo de batalha, ensina a sua família a ser. Pai, em o nome de Jesus, em plena terça-feira, centenas de casais estão reunidos, meu amado, para te adorar, para te agradecer, para ter direção, para ter um alicerce. Que esse casamento, o alicerce não seja uma areia, mas seja na rocha. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir um dia mau, mas a rocha que é Jesus Cristo vai fazer seu casamento prevalecer. Ei, talvez tenha muita oposição, mas como está sendo dito esse mês, a sua oposição é que vai fazer toda a diferença. A oposição vai tentar encontrar argumento, invalidar o milagre, organizar a família, mas a sua oposição em Cristo vai fortalecer seu casamento, sua família, em nome de Jesus. Nós fazemos pelas famílias, pelos lares, pelos casamentos, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos onde você estiver. Vire-se de frente aqui para o altar. Porque eu disse que toda palavra lançada hoje no altar se tornará um decreto. Talvez você entrou aqui com um divórcio já marcado. Hoje tem uma palavra que se tornará um decreto. O seu casamento servirá para a glória de Deus. Eu entrei aqui com 2 opções: ou eu separo, ou eu vou para minha casa, eu desisto tudo. Mas Jesus tem uma opção melhor para a sua vida.
aquele cego de Siloé. Os discípulos disseram: quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus falou: tem a terceira opção. Isso aconteceu para a glória do meu nome, para a glória de Deus. Eu não sei qual é a opção que você entrou aqui essa noite, mas eu sei que a melhor opção vai sair hoje do altar. Eu te amo e nunca vou me separar de você. Ai, gente, tem uns casais aí que estão. Era uma pipoca. Eles estão animados, né? Gente, para não perder esse governo, não perder essa atmosfera, hoje nós temos a honra casal que nós acompanhamos há muito tempo. Depois vou mostrar um mistério para vocês da igreja. É um casal muito especial, um casal relevante, está impactando sim a nossa nação, e a família dele já faz parte da nossa família. Eu vou chamar o homem, você chama o Pedro, tá bom? Eu quero chamar aqui o Darrell. Da Márcia. Ah, meu Deus. Que casal maravilhoso. Agora existe uma recepção. Eu sei que vocês viajaram no Brasil, alguns lugares do mundo, mas igual essa recepção nunca teve em nenhum lugar. Nós temos essa característica que é mais ou menos assim, ó. Deus abençoe vocês. Vocês estão em casa, né? Mais uma vez para esquecer. Que Deus abençoe muito essa noite. Eu estou muito feliz da gente estar sentindo. Eu falei, amor, você está em casa demais. Cuidado. Dá até medo, né, amigo? Quando eles têm em casa demais, sabe o que significa? Que a noite pode ir até 1h da manhã. Não dá. Você viu que minha família fez, né? Hã? Minha família fez, né? Então, 1h da manhã falou que ficou animado. Ah, é verdade, da família, né? Ah, de Recife! Eu sou Darca de Márcia. E eu sou Márcia de Darca. Seremos casados e felizes para sempre. Essa é uma promessa que Deus fez na minha vida, essa é uma promessa que Deus fez na sua vida. Eu creio sim que tudo que Deus fez durará eternamente. Muito boa noite. Não estão desanimados, né? Não, gente, a atmosfera daqui é extraordinária. Eu entrei aqui, o avô, cadê o avô que estava aqui? Foi embora por quê? É a melhor parte. Eu fiquei pensando, não precisa a gente vir, pode continuar com o avô, porque o negócio está acontecendo, não fluir, meu amigo. É fantástico, irmão. É um sonho incrível. Obrigado para vocês, gratidão pelo derramar na nossa vida. Eu fiquei pensando. Eu que venho passar no Prêmio de Boca Fé,
combinou mesmo essa playlist mesmo, será que Deus queria falar comigo, repetindo as músicas que eu tava já, né? Orando e pedindo. Deus, ele é detalhista, né? Com a gente. E ele tem dado a gente o privilégio de ir em vários lugares, de ministrar, de falar um pouco sobre relacionamento, sobre família. E antes de começar, eu quero apresentar a vocês a nossa família, porque a partir do que Deus fez na nossa casa, do que Ele está fazendo, que a gente pode sair e falar para vocês sobre casamento, sobre relacionamento, sobre família. Vai aparecer aqui na tela a foto deles e eu vou apresentar eles para vocês. Sempre funciona. Tá vendo? Sempre funciona. Ali acima de Márcia está a Amy, nossa filha mais velha, ela tem 24 anos e você não imaginava que Márcia tivesse uma filha de 24, porque ela parece ter 18. Vê como ela tá gata, arrumada, meu Deus. É bem depois do casal, eu adoro quando depois do casal. Eu sempre falo, mas tem que ser muito empolgante lá no culto para depois ser empolgante lá no. E depois do casal a gente pode falar isso, né? Quando a gente essa família e tal, eu vou. Deus manda, né? Mas eu gosto mais do casal, porque aí a irmã fica pensando, o que será que eles fazem depois? O que será que eles fazem depois? O que será? O que será? Porque depois as irmãs esquecem, né? Faz tanto tempo, né? Que não lembra mais. Aqui nessa igreja não, meu filho. Um pouco animado, empolgado, não sei. Ele mora lá nos Estados Unidos, ela se formou na Bethel Church, no Redding, na Califórnia. E é uma ministra que ministra na vida de várias mulheres. Além da Darrell Filho, acima de mim, da Darrell Filho, é um profeta de multidões, é um menino que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus. Não, fiquei na dúvida se você é um crente, concorda. Quem tem filhos aqui? Entre sempre. Palavra de pai e mãe tem poder de vida ou de morte. E a gente tem que levar a vida o tempo todo para os nossos filhos. Eu não sei como os seus filhos estão, eu não sei em que momento você está vivendo, mas independente da fase que você esteja, você vai definir o destino profético deles, a partir do que você fala para eles. É por isso que em todos os lugares tinha os casais de vocês que estavam ontem numa ministração que a gente fez lá na igreja da cidade de São José dos Campos, e eu falo todos os dias em todos os lugares, porque eu acredito no poder de um pai que profetiza o destino profético dos filhos. Ali no meio está Dylan, nosso filho mais novo, ele tem 14 anos e ele vai jogar no Barcelona, tá tudo certo entre eu, ele e Deus. Falta só o Barça descobrir, mas eu já acertei com Deus, então, né, quem é o Barcelona? Mas é um profeta de multidões também, é um menino que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus. Vocês estão sintonizados, né? O negócio é que está na sintonia. E a grande diferença da vida da gente é a presença de Jesus, é o fato dele ter entrado na casa da gente. A gente mudou completamente a nossa história. E hoje, a gente tem outra parte da nossa família, que é Márcio e Manu, que estão aqui. Fiquem em pé aqui, Márcio e Manu. Que fazem parte da nossa família espiritual, que são nossos filhos espirituais aí, caminham com a gente, caminhavam com a gente desde o comecinho lá do ministério da gente. Os pastores de vocês contaram coisas da gente que a gente tinha no começo, que a gente nem lembrava mais. Depois eles vão compartilhar com vocês. E Márcio e Manu estavam sempre com a gente na caminhada, e hoje eles moram aqui em São Paulo, e hoje vieram nos prestigiar. Gratidão aí por caminharem conosco nessa jornada. E Deus deu a gente também o privilégio de escrever alguns livros. Eu vou falar um pouco deles para vocês. Esse daqui é o Fica a Dica. São 100 atitudes que podem mudar o dia a dia do seu casamento. Tem um outro que é só sobre sexo, e é aquele livro que sempre que eu levo, as irmãs ficam pensando, sexo. O que é mesmo sexo? Aí eu digo, irmã, é aquilo que tinha no começo do casamento. Aí vem aquela vaga lembrança, né, da o que era do passado e tal, mas que nesse livro tem 100 chances de voltar. Se não resolver, vai para a cura e libertação. Porque tem coisas que só resolve com jejum e oração, né, irmã? Porque se 100 chances aqui a gente ensinar e não sair, aí deve ter um ministério aqui que resolva. Falta um livro aqui, mas está lá na Love Story no final, que é o 30 Dias para um Novo Casamento com o Mesmo Amor. É um outro livro que a gente escreveu, mas ali na saída você vai poder conhecer. Mas tem um também que fala só sobre... Ô, irmão, eu estou falando aqui dos livros, vai aparecer aqui na tela, viu? Minha família já passou essa fase. Aí tudo que eu falar aqui vai aparecer na tela, tá? É porque eu não ensaiei com ele não, mas vai ficar sintonizado agora. Então, esse livro aqui, 6 Segredos da Comunicação, apareceu? Não? Mas vai aparecer, foram 3 comandos que eu dei para ele. Vocês viram que o pastor que estava aqui, que é o chefe geral de todas as mídias, que ele está aqui, está lá, ele está lá já, resolvendo. O cara é rápido, eu vejo ele em todos os lugares. Eu estava aqui, ele estava, eu estava lá em cima, ele estava. Esse rapaz é o cara mais parecido com Jesus aqui, onipresente.
Eu fiquei impressionado. Sério. Daqui a pouco ele aparece por aqui, ó, tocando na banda e tal. A igreja é bom por causa disso, né? A gente faz de tudo, né, irmão? E a gente faz com amor, com carinho. E eu fiquei a pechincha por vocês, porque a atmosfera do servir, o amor de vocês aqui, contagia. Parabéns para vocês por isso que vocês estão construindo. É por isso que o pastor estava me contando do crescimento da igreja. Né? A igreja cresce porque as pessoas se apaixonam por Jesus, né? Isso transborda na vida de outras pessoas. Esse aqui nada ainda. Foram 30 minutos enrolando para... Mas tudo bem, 6 segredos da comunicação no seu casamento. Tem um outro que a gente fala sobre família, que é quando a família corre perigo, que mostra os riscos que a minha e a sua família correm. E um outro livro chamado Uma Nova História de Amor, que é um livro para você poder reconstruir a tua história. A partir do que você está vivendo hoje, você pode sim viver uma nova história de amor no seu casamento, sem precisar trocar de par, sem precisar ter que ir nessa ideia do mundo que está ruim, troca. Não, você pode fazer uma nova história com a pessoa que você está casada aí, com essa pessoa do seu lado. Então fala para a pessoa que está do seu lado assim, a gente merece uma nova história. Fala aí. E essa nova história não é porque a história esteja ruim hoje, é porque eu creio sim que as promessas do Senhor se renovam a cada manhã. Então a gente pode ter uma história ainda melhor. Irmão, tem o vídeo aí para passar agora? Pode ser? O vídeo do livro. Ótimo. Eu vou passar um vídeo para vocês, antes de falar desse último livro, para que eu possa trazer a mensagem aqui para vocês. Mas já vai abrindo a tua Bíblia em João 2, de 1 a 12. É baseado nessa porção da Escritura que a gente vai conversar aqui hoje. Mas eu vou passar um vídeo antes, só para te falar do meu último livro, porque é o lançamento que a gente está lançando aqui agora com vocês. João 2, de 1 a 12. Pode passar o vídeo. Durante muito tempo, toda uma geração viveu em cima de uma mentira, de um engano que muitos pais e mães, em algum momento de dificuldade com os seus filhos, ou em momento de mudança de fase, olharam para um amigo, para um conhecido, para um parente e disseram aquela frase: a gente cria filhos para o mundo. Quem já falou ou já ouviu alguém falando uma frase como essa? E saiba, amados, essa é uma mentira que o inimigo vai colocando na nossa cabeça. A gente não cria filhos para o mundo, a gente cria filhos para Deus. Os filhos são uma herança do Senhor, um presente que Ele dá, e eu e você precisamos criar os nossos filhos para que eles possam fazer a diferença no mundo e não para o mundo. Esse livro ele é um tributo que a gente está fazendo para uma nova geração de pais e mães que criam os filhos conforme o propósito de Deus. Se eu fosse você e tivesse um filho, eu estudaria, não só leria, profundamente esse livro, para que ele pudesse te ajudar a definir o destino profético dos teus filhos, um destino que possa abençoar até 1000 gerações. A gente está lançando o livro hoje, você vai ter a oportunidade de poder ter esse livro ali na saída. Eu quero convidar você. Muito poder, viu? É muito poder. Eu quero convidar vocês também a estarem junto com a gente lá no canal no YouTube, na TVA2. É um canal que a gente que tem mais de 650 vídeos falando sobre casamento, sobre família, sobre filhos. Então, é gratuito, você pode entrar, se inscrever. São vídeos
curtos, a nossa cara, onde a gente aprende, ministra, ensina sobre tudo que a gente viveu na nossa vida, para que você não precise passar pelo que a gente passou. E a gente também está em todas as redes sociais, então se conecta com a gente vai sair daqui quando terminar, mas a gente quer ficar coladinho com você, então entra lá no @Marcidarrel. A gente tem aprendido muito sobre casamento e eu entendo que o casamento ele inicia numa fase onde tem aquela empolgação, onde tem aquela chama do namoro, mas muitas vezes no meio do caminho, às vezes a gente se perde e a gente deixa aquele brilho para trás. A gente hoje vai te contar uma história, te ajudar numa jornada para que você possa entender que sim, no seu casamento o fim pode ser melhor do que o começo. E eu quero começar essa jornada te contando uma história sobre um casal que começou um casamento muito empolgado, muito, né, com aquela chama de um relacionamento inicial, mas que em algum momento eles se perderam. A esposa ela adoeceu, começou a ter uma doença que precisou de um cuidado em casa, de enfermeira. Essa doença foi se agravando e em um certo ponto essa senhora ela veio a falecer. Ao chegar no céu, ela foi entrando no céu, ela encontrou a porta do céu. E na porta do céu ela encontrou São Pedro, estava lá na porta do céu, segurando a chave do céu. Ela olhou e viu o céu, aquelas ruas de ouro, o banquete, aquela coisa maravilhosa. Ela ficou meio ansiosa, porque ela sonhava em entrar no céu. A vida toda dela, ela queria isso. E ela chega para São Pedro e pergunta: São Pedro, o que é que eu faço para entrar no céu? Eu sempre sonhei com isso. São Pedro olha para ela e fala: é muito fácil, para você entrar no céu, eu vou dizer a você uma palavra, você soletra, se você acertar, ruas de ouro, banquete, você aproveita aqui a eternidade com o seu Senhor. Se você errar, vai lá para o inferno, cheio de enxofre, demônio, aquela coisa quente, horrorosa. A mulher ficou tremendo, ansiosa, sabe como mulher é, né? Mais nervosa, olhou para ele e perguntou: São Pedro, qual é a palavra? Ele olha para ela e disse: a palavra é amor. A ela: A-M-O-R. Aí ele acertou: entre, aproveite aqui com o seu Senhor. Ela entra, aproveita, ruas de ouro, aquela maravilha, tudo que ela sonhava a vida toda na eternidade, ela encontrou ali. E certo dia ela está lá, né, em um momento lá de comunhão, naquele banquete maravilhoso, conversando com o Paulo, com a turma toda lá, tirando as dúvidas dela, o maior bate-papo. Quando ela menos espera, São Pedro toca nela e fala: oi, eu precisava que tu viesse aqui um pouquinho, tu vai ficar com a chave do céu ali na porta. Ela ficou meio nervosa, ansiosa, logo eu, mas não podia de respeitar. São Pedro está lá, faz tempo e a eternidade é posto, né? Aí ela vai lá, vai com a chave do céu, fica no portão, e ela está lá no portão parada, com a chave no portão do céu parada. Quando ela menos espera, quem chega? O ex-marido dela. Lá vem ele, todo autoritário, se achando, já querendo passar direto, olha para ela e fala: você aqui, ela, o que aconteceu, tal. Aí ele chega: menina, tu não sabe. Lembra que quando tu adoeceu, tinha aquela enfermeira novinha, gatinha, que ficava lá em casa, bem bonitona? Rapaz, tu não imagina, quando tu morreu, me casei com ela. Foi a melhor fase da minha vida. Tu era meio chata, reclamava das coisas, mas ela não, ela fazia tudo que eu queria. Então eu aproveitei a vida, viajei, passeei, Disney, Dubai, foi maravilhoso. Paris, eu estava esquiando em Aspen, e no meio do esqui caí, morri, estou aqui, quero entrar no céu. O que é que eu faço para entrar no céu? Ela olhou para ele e falou: é muito fácil, eu vou dizer uma palavra, você soletra, se você acertar, ruas de ouro, o banquete, os anjos. Se você errar, cheiro de enxofre, os demônios, aquela coisa quente lá embaixo. E o homem, você sabe como é que é o homem, né? Se achando, diz aí a palavra. E ela olhou para ele e disse: Arnold Schwarzenegger. Em resumo, o primeiro e o mais importante ensinamento da noite para os homens: nunca irrite a sua esposa. Vai que um dia você precisa dela. Meninas, fala para ele aí, ó, nunca me irrita, vai. Não, se aprender isso, já pode ir embora, irmão. Já tem metade do caminho andado aí de um bom casamento. Vamos lá? João 2, do verso 1 ao verso 12. Estão comigo? No terceiro dia, houve um casamento lá em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais:
encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles fizeram assim. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. E depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Você conhece muito bem essa história, é o primeiro milagre registrado lá na Bíblia, o primeiro milagre de Jesus, ele acontece num casamento e é baseado numa história conhecida sua, que a gente quer te trazer uma premissa de que sim, no teu relacionamento os milagres podem acontecer e o fim pode ser melhor do que o começo. Deixa eu só contextualizar um pouco dessa história para você, para que a gente possa entender que os casamentos naquela época eram bem diferentes dos casamentos atuais. Uma festa naquela época de casamento, ela durava uma semana, e o fato de faltar um vinho era um agafe muito grave, a ponto de que a família da noiva poderia até processar a família do noivo, acioná-la em virtude dessa falta. Então, quando a gente fala ali da falta do vinho ter acabado, sim, é algo grave. Na festa não podia faltar comida, não podia faltar bebida, e muitas vezes, se a gente trouxer isso para o nosso relacionamento, em algum momento do nosso casamento, faltou alegria, faltou aquele ânimo que existia no começo. E é sobre isso que a gente tem que falar aqui. Se a gente voltar um pouco à história, a gente vai ver que, naquele momento, tem alguns estudiosos que dizem que Maria provavelmente tinha alguma relação familiar com os noivos, haja vista que ela determinava algumas coisas ali em relação aos serviçais. E a gente vê ali o contexto familiar. Até porque, se você parar e perceber, você vai ver que o projeto de Deus é familiar. Ele começa a história do mundo com Adão e Eva, que é uma família. Ele, quando faz uma aliança com Abraão, é com Abraão e a sua família. Quando ele salva Noé, Noé e a sua família. Quando ele traz Jesus em uma família. Você vê como é lindo as coisas de Deus, o quanto a gente tem que ter cuidado com essa questão da família. E no versículo 11 que a gente leu, diz o seguinte: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e a partir disso, os discípulos creram nele. Gente, vê como é que isso é forte. É a partir do milagre que Jesus faz no casamento, que os discípulos começam a crer nele, e o ministério dele começa. E se você pegar isso para a sua vida, sabe o que você vai entender hoje, nessa noite? Que é a partir do milagre que Jesus vai fazer no seu casamento, que as pessoas vão começar a crer nele. Pare e pensa um pouco sobre que, na verdade, não importa como começou. Não importa o que você passou, não importa o que você está passando. Na verdade, o que importa é como vai terminar. O fim. Como é que será o fim? Que legado, que história linda de amor você vai deixar para os seus filhos. Isso, na verdade, é o que importa. Porque o que a gente tem visto hoje são casamentos destruídos, relacionamentos fracassados e sendo descartados. Eu sou da época que, quando alguma coisa quebrava, a gente consertava, não sei vocês. E eu entendo que quando o casamento está com dificuldade, a gente não descarta, feito descarta-copo descartável. Casamento, quando está com problema, a gente conserta. Então, eu sempre falo para a Darrell, e eu falei agora, né? E eu gosto de repetir sempre: não tem plano B. Só tem plano A. Era o que o pastor estava falando. Só tem um plano. E a gente vai ficar junto para sempre. Amém. E já que a gente vai ficar junto para sempre, então vamos tratar de ser feliz. E a gente fala aqui que não dá para ser feliz sempre. Mas a gente busca a nossa felicidade todos os dias. Porque eu já vou ficar junto para sempre? Então, que seja prazeroso e que seja gostoso. É ou não é? Então, talvez você tenha chegado aqui com as talhas vazias, assim como estava a talha naquele casamento. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Talvez você tenha chegado aqui com uma vaga memória de como, quando vocês namoravam, quando foi o dia do seu casamento.
E que você puxe pela memória aquele sorriso gostoso que vocês davam lá no início. E que hoje está tão distante de vocês. E o que a gente vai tratar aqui é que eu e Darra, nós temos sido testemunhas de grandes viradas no nosso casamento. Virada em vários casamentos. Nossa história é uma virada. A gente já foi o próximo da fila do divórcio. E Deus foi lá e resgatou. E é por isso que eu saio da minha casa toda semana, todas as vezes, para falar para casais assim como vocês, que estão sedentos e buscando Jesus para fazer o renovo no casamento de vocês. Então, essa talha que está vazia hoje pode se encher da alegria e do vinho novo que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Amém. Então, quem quer essa nova alegria aqui no casamento? Quem quer uma nova alegria, um vinho novo no seu casamento? Amém, amor. Tá todo mundo animado aqui com vinho novo. Então, a partir desse desafio da falta de vinho, a gente vai trazer algo novo para o nosso relacionamento. Mas antes de eu trazer para vocês alguns princípios aqui junto com Márcia, que tal a gente orar junto? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Obrigado por essa casa, Senhor, que se reúne no Teu nome, por essa liderança que cuida das famílias, dos casamentos. Vem nos enchendo, Senhor, com a Tua graça, derrama algo personalizado, Senhor, para cada um de nós nessa noite. Faz com que eu diminua, Márcia diminua, Tu cresça, Senhor, e tire qualquer tipo de distração que afaste esses casais aqui de viverem o Teu chamado, de um casamento que glorifique a Ti, Pai. É o que a gente te pede e te agradece, em nome de Jesus, e a igreja diz... Amém. Sabe a primeira coisa que a gente aprende para que o nosso fim seja melhor do que o começo? É que Jesus, ele já estava lá. Ele não foi chamado às pressas. Esse é o nosso primeiro princípio que a gente aprende aqui nesse ensinamento. Vai aparecer aqui na tela, tá? O primeiro, Jesus, ele já estava lá, ele não foi chamado às pressas. O versículo 2 que a gente leu diz o seguinte: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Amados, a gente sabe que muita gente, quando as coisas estão boas, quando tem muita festa, quando tem muita alegria, as pessoas não costumam chamar Jesus. Elas, quando têm uma dificuldade, sim, elas correm atrás de ir para uma vigília, um culto de oração, elas chamam os irmãos para orar, né? Se alguém estiver doente, ela vai buscar Jesus, mas quando ela está bem na vida, quando ela está normalmente bem financeiramente, ela não lembra de buscar Jesus. Mas a gente tem que entender que esse ensino que a gente leu de João mostra que Jesus já estava na festa. Então a gente tem que entender que Jesus ele tem que chegar primeiro. Por mais que a gente também aprenda que a presença de Jesus não garante a ausência de dificuldade, mas nos dá certeza de que tem um milagre. E essa é a grande diferença. Mas a gente tem que entender que o milagre ele só vem depois da palavra. Se Jesus não estiver antes, o milagre não vai acontecer. Então a gente precisa chamar ele antes. Mas sabe outra coisa interessante que tem nessa história? É que lá na festa estava Jesus e os discípulos. A gente tem que entender que no meio da nossa festa tem que estar os discípulos também. A gente tem que chamar os discípulos para a nossa festa. A gente tem que caminhar com os discípulos, porque o milagre ele sempre vai acontecer onde os discípulos estão. E a minha pergunta para você é: será que você está andando com os discípulos? Porque onde os discípulos vão, Jesus também vai. E talvez você não esteja vivendo um milagre no seu casamento, porque você não está andando junto com os discípulos. Muitas vezes você está andando com pessoas que te afastam do propósito de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com as amizades que cercam o nosso relacionamento. Será que as pessoas que você passa mais tempo são pessoas que têm um casamento que você deseja ter? Ou tem completamente o oposto do que você deseja ter na sua vida? E isso é muito importante para que você entenda porque você está sendo influenciado por essas pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com amizades profundas com pessoas rasas. A gente tem que entender se a pessoa que a gente caminha, ela aproxima a gente do nosso destino ou se ela afasta a gente do nosso propósito. Você viu que eu estou caminhando com os discípulos, porque são eles que vão me ajudar a ver os milagres. Com quem você está passando mais tempo? Avalie isso, porque talvez seja esse o segredo para que você possa viver os milagres. Nessa igreja é onde estão os discípulos. Dá uma olhadinha do lado para você ver os discípulos aí. Dá uma olhadinha. Pronto, talvez é caminhando com essas pessoas que você vai conseguir ver o milagre no seu casamento. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, caminha comigo, caminha comigo. Fala aí, caminha comigo, caminha comigo. Quanto discípulo... O segundo princípio que eu aprendo para que o fim seja melhor que o começo é que eu preciso respeitar o processo. É o segundo princípio.
Vamos repetir junto comigo, eu vou dizer aqui, ó. Eu preciso respeitar o processo. Vamos tomar posse disso que a gente precisa? Eu preciso respeitar o processo. Olha só o que Jesus respondeu. O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Maria, além de procurar a pessoa certa, que era Jesus, ela respeitou o processo, porque ele disse não era a hora. Você viu Maria, em algum momento aqui nesse texto, dizer, insistindo, batendo o pé e exigindo que Jesus fizesse o milagre na hora que ela quisesse? Não. Ela respeitou o processo, ela foi junto dos serviçais e disse, façam o que ele mandar. Ou seja, ele está no controle, quando tiver que ser feito, ele vai fazer e pronto. É isso que nós precisamos fazer. Ele está no controle da nossa vida. E sobre esperar no processo, sobre o problema, até a gente chegar no milagre, no palácio, eu aprendo algumas coisas que Maria me ensina. E eu quero passar para vocês algumas coisas que ela traz tão importantes. A primeira delas é que Maria, ela não murmura. Você prestou atenção como ela não foi murmuradora? Ela não viu que faltou o vinho e saiu na mesa do outro convidado e falou, tu tá vendo? Faltou vinho. Que absurdo. Ela não fez isso. E muitas vezes, quando nós estamos com um problema no nosso casamento, a gente vai murmurar. A gente vai reclamar. A gente vai fazer de um amigo, do marido, da esposa, um muro de lamentações se lamentando. Eu falo isso porque eu já participei de muitas festas de lamentações. Muitas. Eu ia para a casa das amigas que não tinham o mesmo propósito que eu, que não eram discípulos que eu deveria andar, pessoas com quem eu deveria andar, que não tinham o mesmo propósito que eu, e eu falava mal de Darwin. De mim? Não, porque você sabe, né? A gente precisa confessar as coisas, né? Falava, anjinho Darwin. Pelo amor de Deus. Então, falava. Mas eu vi que não adiantou eu ficar reclamando. Não adiantava de nada. Eu tinha que fazer uma outra coisa que não murmurar. E foi exatamente isso que Maria não fez. Ela não murmurou, porque ela foi na pessoa certa. Ela foi na pessoa que transforma a água em vinho. Que transforma o comum em extraordinário. Eu vou procurar quem não sabe fazer nada disso, que não vai resolver meu problema. Eu vou procurar a pessoa certa e sem murmurar. Outra coisa que eu aprendo com Maria é que Maria, ela esperou o momento certo. Ela respeita o tempo de Deus. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente briga com Deus. Por que Deus? Por que comigo? Por que não foi com a irmã Maria? Por que meu casamento? Por que o meu casamento é assim? Meu marido é um bronco. O marido da vizinha é tão romântico. A gente acha sempre que a grama do vizinho é mais verde, né? Mais verde é a grama que a gente regar. Então, na verdade, Maria não estava... Essa fulaninha não estava, era regando a grama dela. Mas a gente sempre reclama e a gente briga com Deus e reclama. Só que a gente esquece de uma coisa. Deus é que sabe todas as coisas que a gente precisa, na hora que a gente precisa. Só que a gente quer tomar o controle da mão de Deus. E em se falando em reclamar do marido, eu sei que não acontece isso aqui, mas tenha muito cuidado, irmão. Um alerta para você que está reclamando do seu marido. Olha para ele aí. E eu quero dizer uma coisa para você que é muito forte, irmão. Não sei se você está preparado para o que eu vou dizer, não, mas eu vou dizer. Está preparado para isso? Eu não sei, não. Mas tem muita mulher que fica reclamando do marido e eu sempre dou uma reflexão. Irmã, tá ruinzinho, né, com ele, às vezes ele dá uma quebradinha e tal, né? Mas assim, solta para tu ver as irmãs solteiras da igreja. Pega na hora. Pega, irmã, pega porque a crise está grande. Do jeito que ele está. Não precisa nem fazer a barba, nem se arrumar. Tem uma fila de irmã na igreja esperando, irmã. Se tu der bobeira, elas já estão ali fora já esperando. Então, fica com o bichinho, que ele vai ter um jeito aqui hoje ainda. Vai ter uma nova fase. Creia no milagre de Jesus. Não, é um alerta, né? Alerta, é um alerta. Estou falando de um assunto sério, Eu meu também. filho. E aí, voltando, não me incomode, meu filho. Não me deixe sair do prumo. Então, sobre esperar nesse processo o momento certo. Veja só, vocês lembram de José? Quanto tempo ele passou da prisão até o palácio? Mais ou menos uns 13 anos. Foi tempo. Peleja. Quanto tempo Davi levou de ser ungido até se tornar rei? Mais de 20 anos. E a gente quer piripimpim.
rápido, no meu tempo, na hora que eu quero Jesus. E a gente precisa passar pelo processo, porque é no processo que a gente aprende, no processo que a gente amadurece, que a gente cresce, que a gente desenvolve. Porque quando você chegar no palácio, no sucesso do seu casamento, aí as pessoas vão olhar para você e dizer assim, olha a viravolta que Deus fez na vida desse casal, para a honra e glória do Senhor, para abençoar outros casais. É isso que Ele quer, porque seu casamento é para a glória dEle. E não é para vocês dois, não é para vocês dois, é para a glória dEle, para outras pessoas se inspirarem. É por isso que você está aqui, na verdade. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que tem tempo para tudo debaixo do céu. É verdade ou não é? Eu aprendi isso, essa palavra eu tenho que esperar no Senhor, esperando no Senhor, porque eu sei que é ter o tempo. Mas tem algo que Maria me ensina também, eu falo muito, esperar no Senhor, espera no Senhor o tempo dele, mas também Maria, ela percebe, ela se dá conta, porque ela estava ligada na parada do sucesso, né? Ela estava ligada, ela naquelas talhas ali, ela se deu conta. Você acha que Maria cruzou os braços, sentou e falou, vamos esperar o que vai acontecer? Não. Maria agiu. E agir, tomar iniciativa, é o que eu e você precisamos fazer no nosso casamento. Para que a gente tenha vinho novo, nós precisamos agir. Para que o milagre do vinho novo e da alegria nova aconteça, nós precisamos arregaçar as mangas. Não adianta a gente ficar parado no tempo e no espaço. Porque muitas vezes a nossa talha está secando e a gente nem se dá conta. A gente nem percebe que está secando, e quando a gente se dá conta, tem um muro gigante entre vocês dois, entre nós dois, e para derrubar isso é uma lenda. É muito mais complicado. Então, quando você perceber que o negócio está baixando, vinho novo, bota água, vinho novo. E é isso que a gente precisa pedir ao Senhor. Um terceiro princípio que a gente aprende para que a gente possa ter um fim melhor do começo é que eu preciso obedecer a Jesus. O versículo 5 diz, sua mãe e seus serviçais façam tudo que ele lhes mandar. Então não tem como eu ser cristão se eu não tenho obediência. Então talvez, amados, tenha algo no seu relacionamento que há muito tempo Jesus está incomodando para que você mude, para que você obedeça, para que você faça algo novo e talvez você não esteja fazendo. E hoje eu quero desafiar você a analisar o que será que você precisa fazer para que seu relacionamento volte a ter aquele brilho, para que seu relacionamento possa frutificar, possa florescer, para que sua grama possa ficar mais verde. Tem uma frase que muitas pessoas falam por aí que diz que se a gente fizesse o que fazia no começo, o relacionamento não chegava ao fim. Se você parar e perceber, você vai ver que é exatamente assim. Você no início do relacionamento atravessava a cidade para poder chegar, para buscar a sua namorada. Você se arrumava, você cortejava, você fazia surpresas. E muitas vezes você parou de fazer essas coisas. E eu não sei o que é que você tem que fazer, mas eu quero te desafiar a começar a fazer coisas novas, a obedecer o que Jesus está te incomodando, para que você possa ter um fim melhor do que o começo. O meu quarto princípio que a gente traz aqui para você é que para o milagre acontecer, eu preciso usar as ferramentas que Ele nos dá, ferramentas que eu tenho, que Ele coloca na nossa mão. Olha lá, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. Essa foi a ferramenta que Deus usou. Gente, Jesus, Ele pode fazer um milagre assim, ó, um estalar do dedo. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Piscar de olhos, Ele pode fazer? Pode, se assim for da vontade dele, com toda certeza. Você pode prestar atenção, e o que eu percebo é que muitas vezes Jesus, quando vai fazer um milagre, ele usa alguma ferramenta. Quando ele fez a multiplicação do alimento, ele usou 5 pães e 2? Quando ele foi curar o paralítico, ele usou 4 amigos para tirar lá o telhado e descer o paralítico e ele foi curado. Quando ele faz o cego voltar a enxergar, ele faz um cuspe ali com aquela terra, faz aquele negócio, bota no olho dele e ele é curado. Aqui, no caso do casamento, ele usa as talhas com água. Então, eles usam uma ferramenta. E Deus coloca na nossa mão muitas ferramentas. Como, por exemplo, esse culto de família. É uma ferramenta que Deus coloca na sua mão, na sua vida. E você usa essa ferramenta para que Deus possa fazer um milagre na sua vida ou não. Isso é uma questão de escolha. Ele já está desejando fazer esse milagre na sua vida. E amém que vocês estão aqui recebendo e aproveitando essa ferramenta que Deus nos dá. Mas tem outras ferramentas. A gente estava conversando ali com uma pastora e ela estava dizendo inúmeras ferramentas que aqui nessa igreja tem. Casais pais, né? Tem os cultos da família, tem tantas coisas. As casas de pais, casais de pais. Então, esses grupos que os casais se reúnem para se fortalecerem, porque
quando a gente está com dificuldade, quando a gente está em crise, uma coisa eu te digo, sozinho vocês não podem ficar. Você precisa de pessoas que estão do seu lado, te dando a mão e caminhando junto com você. Esse é o tempo. Agora eu vejo muitos casamentos destruídos, muitas famílias destruídas que vêm desesperados atrás de mim e Darra dizendo, por favor, eu preciso de ajuda. Tá bom, amada, vamos conversar. Me fala uma coisa, como é que você está? O que você tem feito pelo seu casamento? Você tem lido alguma coisa? Qual foi o último livro que você leu sobre casamento? Aí ela, Silêncio da Morte. Livro? Já sei que não leu nenhum. A Bíblia, você tem lido a Bíblia? É porque é o seguinte, eu não tenho muito tempo. E você tem ido para os cultos? É porque sempre uma desculpa, e ela não está fazendo nada. E é incoerente, ela quer um casamento restaurado, ela quer um casamento novo, uma família nova, restaurada. Só que eu não faço nada, eu não movimento. Eu não uso as ferramentas que Deus coloca na minha mão, porque Ele quer fazer um milagre. Mas você precisa usar as ferramentas que Ele coloca na sua mão. Amém? Então, gente, não vamos perder tempo. Não vamos usar o que Deus tem na nossa mão, que Ele coloca na nossa mão para que a gente possa usar. Jesus usou as talhas. Inclusive, ele usou as talhas e pediu água limpa, porque naquela época servia para a purificação dos judeus. E o que eu penso quando eu falo em água limpa? É o que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos limpar. A gente precisa se encher da palavra de Deus, do Espírito Santo, para que Ele possa ir nos limpando de amargura, de rancor, da falta de perdão, de promiscuidade, sabe? De palavrão, de preguiça, de tudo que é pornografia. Nós precisamos nos lavar. Então, para ter vinho novo, precisa ter água limpa, precisa ter renovo. Você precisa se limpar, precisa buscar renovação, porque senão não há transformação. Isso é algo que é inegociável. Agora, o nosso quinto princípio é que eu aprendo, para que o melhor esteja no final, é que com Jesus eu posso ter o melhor, mesmo no fim da festa. Porque foi assim nessa festa. O melhor vinho ficou para o final. Todo mundo ficou surpreso. Como assim deixou para o final? Todos servem primeiro o vinho que é mais ou menos e depois deixam o melhor para o final. Olha só o que fizeram, que renovo. Que coisa diferente. Sabe o que me empolga com Jesus? É porque Ele pega aquilo que não tem sabor e dá sabor. Ele pega aquilo que não tem vida e dá vida. Que não tem gosto e Ele dá gosto, dá sabor. Gente, Ele faz tudo novo. Ele renova. E Ele deixa o melhor para o final. Então não se incomoda se você entrou aqui cabisbaixo, triste, achando que o seu casamento está no fim. Não. Se você sair daqui e disser assim, não tem plano B. Eu vou encher a talha do meu casamento, essa talha com vinho novo, da alegria de Deus. Que eu não saio daqui e não desisto de jeito nenhum. Amém? É isso que a gente precisa decidir. Porque Deus não precisou de uvas extraordinárias para fazer o melhor vinho. Ele pegou água, porque Ele confunde a gente, né, com as coisas meio doidas. Ele não precisou de nada disso. A água mesmo serviu. Então, para de buscar o extraordinário. Aquela coisa, não, porque eu preciso ter algo assim. Jesus, Ele é puro e simples. E a gente está aqui com Ele disponível. Você não viu, não, que esse lugar aqui é a presença dEle pura aqui nesse lugar? Ele quer fazer algo novo em cada casal aqui. E fazendo em cada casal, Ele está fazendo em cada família. Mais ainda, Ele está fazendo em cada geração de vocês. É muito profundo, é muito forte o que vocês estão fazendo aqui. É sobre a geração que vocês estão construindo aqui nesse lugar. Porque, amados, deixa eu te dizer, quando a gente tem a melhor festa, quando a gente está na festa boa, a gente esquece, como o Darrell falou, de Jesus. Jesus tem que estar no início, no meio e no fim. Então, nós precisamos nos encher muito do Espírito Santo. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vê se isso representa vocês. Você está vendo esse copo? Vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta que esse copo aqui é a sua vida. Tá? Na sua vida, você, em toda a sua vida, em todos os processos e dificuldades, processos que você vai viver, vão existir tribulações, pessoas vão te ferir, vão tentar te julgar, vão tentar te enganar,
te passar para trás, te trair. E você vai ficando, as dificuldades vão surgindo e você vai sendo, ó, dilacerada. Olha aqui como você fica marcada. Você está vendo aqui? Quando essas coisas acontecem na nossa vida? Eu não sei como é que você chegou aqui, talvez você esteja desse jeito aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa. Aqui é a sua vida, do mesmo jeito. Mas imagine que você chegou aqui nesse tempo e que você decidiu se encher de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você resolveu ler a palavra de Deus. Você resolveu fazer um discipulado mais próximo com discípulos do Senhor. Você resolveu investir no seu casamento, na sua família, jejum, muita oração. Uau! Se encheu até transbordar. Espera aí que eu vou dar um golinho aqui. E você se encheu de Deus até transbordar. Só que tem um detalhe, gente. Mesmo quando a gente está cheio de Deus, as dificuldades, elas vão continuar vindo. Vão mentir para você. Vão tentar te enganar. Vão tentar te trair. Vão te julgar. Passar você para trás. Vão tentar te dilacerar. Mas olha o que acontece com você. Você não fica marcada, você sobrevive, você vive uma vida que Deus quer, porque Ele está com você, porque você está cheio dEle. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos sair daqui cheio de Deus, porque as dificuldades vão continuar existindo. As talhas vão secar, vão querer secar, mas você não vai permitir. Sabe por quê? Porque você vai enchê-la da água da vida. Amém? Jesus, ele precisa de um convite. Ele não vai invadir a sua festa. E hoje ele quer mostrar que sim, o fim pode ser melhor do que o começo. Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início, o paciente é melhor do que o orgulhoso. É no fim que a gente comemora as grandes vitórias. A gente se torna mais experiente, mais madura. É no fim que a gente desfruta das grandes conquistas. Se você parar para perceber, para o alpinista, o topo da montanha é o mais importante. Para o maratonista, concluir a prova é o que realmente vale. Para um piloto de Fórmula 1, chegar lá na linha final é o que realmente importa. E a gente também tem que entender que nessa relação dessa vida 2, o que vai valer é vocês poderem chegar no final e dizer, valeu a pena. Valeu a pena a gente ter se dedicado, valeu a pena ter se esforçado, valeu a pena a gente ter persistido, valeu a pena a gente ter orado, valeu a pena a gente ter jejuado, a gente ter construído essa relação que não só ficou na gente, mas que inspira outras pessoas. Deus, ele quer dizer a você, que talvez tenha pensado em desistir, que a vitória não é daqueles mais inteligentes, mais fortes, mais ricos, mais sábios, mas são daqueles que persistem, que vão até o final. Tem sim uma alegria chegando para o seu casamento. Amém. A gente sabe que tem pedras no caminho, a gente sabe que podem ter dificuldades, mas eu vibro muito em entender que quando a gente coloca Jesus à frente, tudo muda. E eu quero encerrar aqui, voltando para o versículo que a gente leu de João 2. Presta atenção nessa parte para você ver como é muito importante. O versículo 1 diz o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. No versículo 2 diz, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Fica com a Bíblia aberta, tá? Quem era a primeira pessoa que apareceu na festa? A mãe de Jesus, certo? Estava a mãe de Jesus, Jesus e os discípulos estavam na festa, tá? Aqui, Jesus estava chegando depois, ele era o segundo, porque ainda tinha vinho na festa. Vê o que isso ensina pra gente. Que quando a gente não conhece Jesus, a gente não sabe ainda da importância dele. Mas vê que coisa linda nesse mesmo texto. Lá no finalzinho, no último versículo, diz o seguinte: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali ficaram alguns dias. Quem estava em primeiro agora? Pega essa. Jesus, ele
quando o vinho acaba, ele acaba para que Jesus possa ter o lugar que ele deveria ter, em primeiro lugar. É quando o vinho acaba que as pessoas colocam Jesus no primeiro lugar, que é o lugar que ele deveria ter. E o que é que isso ensina para mim e para você? Que quando a gente colocar ele em primeiro, os milagres eles vão começar a acontecer na minha vida e na sua vida. É assim que a gente tem que entender. A gente tem que entender que hoje é ele saindo e a gente seguindo. É ele na frente e a gente atrás. E nunca a gente andando e esperando que ele venha. A gente tem que colocar sempre ele em primeiro. Então fala assim, ó, ele saindo e eu seguindo. Levanta da sua cadeira para parecer que está acabando. Vira de frente para o seu amor. Esquece que eu estou aqui agora, que a gente vai encerrar. E eu queria que você refletisse rapidamente sobre o fim. O fim para José do Egito era na cisterna, na prisão do Egito, ele achava que era o fim. Mas Deus tinha um novo começo para ele governar o Egito. Olha para o seu amor, esquece que eu estou aqui. Podia parecer o fim para Moisés, fugindo para o deserto, mas Deus ele tinha um novo começo para ele libertar o povo da escravidão. Podia parecer um fim para Jó, no auge do sofrimento, mas Deus tinha um novo começo. Ia restaurar em dobro tudo que ele tinha perdido. Você podia ter chegado aqui achando que era o fim, mas Deus ele quer te dar um novo começo. Amém. Deus quer te dizer que vai valer a pena, que no final da história os seus netos vão olhar para você e vão falar: vovô, vovó, eu vejo em vocês tanto amor que quando eu crescer eu quero ter um amor igual de vocês. Esse é o fim da tua história. Eu quero encerrar fazendo uma experiência com você. Pode acender um pouco as luzes, tá? Acende um pouco as luzes. Apaga não, por favor. Porque eu vou fazer uma experiência com eles agora. Acende um pouco as luzes. Tá bom assim? Tá bom. Tá bom, assim tá bom. Tá bom, pode ser. Fica do jeito que vocês quiserem, tá tranquilo. Eu quero fazer uma experiência com você pra gente encerrar. Essa experiência vai durar uns 50 segundos. E eu vou pedir a você 3 coisas que você não pode fazer nessa experiência. Você não pode tocar na gatinha que está na sua frente. Solta ela aí espertinho. Você não pode falar nada durante esses 50 segundos, a gente precisa de silêncio total. E você não vai poder sorrir, então ri logo, menina. Mulher adora rir, né? Então ri logo, porque não vai poder sorrir. Então, sem tocar, sem falar e sem sorrir. Eu vou contar até 3, quando eu disser 3 vai começar, tá? Então, sem tocar, sem falar e sem sorrir. Sem falar, sem tocar e sem sorrir. Eu vou contar até 3 e a gente vai começar, ok? Você vai amar o seu cônjuge, seu namorado, seu noivo, apenas olhando nos olhos dela. Quando eu disser 3, sem falar, sem tocar e sem sorrir. 1, 2, 3, valendo. Talvez nesse momento passe um filme. O filme do primeiro encontro, o primeiro beijo, o primeiro sorriso, o primeiro olhar. Aquele dia que você se apaixonou, que você encontrou, que você descobriu que era com esse olhar que você ia caminhar. Mas no meio do processo, houveram dúvidas, dificuldades, desafios. Houveram dores. Houve mentira, traição, perdão. Houve recomeço. Talvez em algum dia você se sentiu só e esse olhar te apoiou, cuidou, protegeu, incentivou. Quando mais ninguém acreditou, foi esse olhar que te olhou, insistiu, orou. E hoje talvez em algum momento você tenha perdido esse olhar. Talvez os filhos, o celular, o trabalho, não tenham deixado você parar, se conectar, amar. Mas Deus fez hoje o mundo todo parar, somente para te lembrar que é com esse olhar que você precisa se conectar, que você precisa renovar,
que você precisa resetar aquela velha história e recomeçar. Recomeçar para construir a tua linda história de amor. Uma história onde no final vocês serão casados e felizes para sempre. Agora eu quero desafiar você a dar um abraço, mas não solta. Abraça e fica abraçado com o teu amor. Eu quero que você faça um abraço de 50 segundos e que nesse abraço você possa falar o que você enxergou nesse olhar. Que você possa falar o que Deus falou para você através desse olhar. As memórias que Deus te trouxe. O que você precisa revelar, falar, perdoar, declarar. Talvez seja um momento para que você possa profetizar, determinar que essa história de vocês, ela está hoje no recomeçar, mas que ela não vai terminar. E que sim, ela vai frutificar para gerações que vão se